Aquele que se arrepender e crer será salvo. Será que você já se arrependeu? Da onde surge o arrependimento? O arrependimento é algo que emana de você, a sua própria capacidade, ou é Deus que opera no seu coração e agora faz com que você se arrependa? Bom dia a todos, vamos meditar mais um dia nas Sagradas Escrituras, clamar ao Senhor para que Ele nos traga entendimento e direcionamento, que Teu Santo Espírito nos ilumine, para que possamos crer na Sua grande obra, a qual foi realizada na cruz do Calvário. Bom dia a todos, nós estamos hoje no capítulo de número 15 da Confissão de Fé de Westminster, essa confissão que é um marco para a fé protestante, é tido como um dos documentos fidedignos à palavra de Deus que retratam de maneira organizada os princípios fundamentais que devem ser firmados à nossa fé, que emanam única e exclusivamente das Sagradas Escrituras. Lembrando que ela é decorrente do que as Sagradas Escrituras diz. Ela jamais pode sobrepor a importância das Sagradas Escrituras. Antes, ela deve dizer exatamente aquilo que as Sagradas Escrituras diz. Senão, ela deveria ser refutada. Algo que ninguém conseguiu refutar. Claro que existem peculiaridades em outras confissões que são antagonistas, mas, de qualquer forma, esse é um dos documentos dos quais preservam a fé protestante ao seu estado original e não suscetível a todas as intempéries e decorrentes mudanças que o tempo, infelizmente, trouxe a essa moderna sociedade. Mas que possamos voltar aos obstáculos, às balizas antigas e não cedermos a esses obstáculos modernos que têm destruído a nossa fé. Mas claro que confiamos única e exclusivamente no poder de Deus de fazer isso. Por enquanto, proclamamos o Evangelho e falamos aquilo que as Sagradas Escrituras dizem, para que todos os ouvidos que deveriam ser abertos ou devem ser abertos sejam, e que toda boca contrária a essa palavra se cale diante de sua verdade. Também abordaremos hoje o finalzinho de Lamentações, capítulo 4 e 5, e entraremos em Ezequiel, capítulo 1 e 2. Então, estamos próximo do fim, né? Olha que interessante. Dia após dia, chegamos mais longe. Então, vamos para o que diz este capítulo de número 15, do arrependimento para a vida. As indagações que eu fiz são respondidas por intermédio desse texto, bem direcionado e muito bem fundamentado, ao qual, lembrando, eu não tenho mencionado todos os fundamentos bíblicos, porque eu já compartilhei com vocês ali na lista de transmissão, então você pode clicar lá, você vai abrir verso a verso, do qual justifica cada uma das pequenas frases que aqui são formadas. Não se esqueça que cada frase dessa daqui demorou dias, semanas. A Confissão de Fé de Westminster demorou aproximadamente 4 anos para sua composição. Então eles não fizeram algo de maneira sorrateira e de qualquer forma. Antes, centenas de eruditos estiveram ali debruçados na Sagrada Escritura sem nenhum uso tecnológico, mas completamente tomado pelo poder do Espírito Santo, e com profundo temor chegaram às devidas conclusões baseado naquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Eles não arrogaram a si nenhuma capacidade miraculosa, e sim usaram a capacidade miraculosa que já existe nessa palavra. Então, o primeiro parágrafo diz: o arrependimento para a vida é uma graça evangélica. Doutrina esta que se deve ser pregada por todo ministro do Evangelho, tanto quanto a da fé em Cristo Jesus. Quando você vai ver o que se trata esse pequeno parágrafo, mostra que o arrependimento para a vida é um privilégio que é concedido por Deus. O homem não consegue ir ao arrependimento sozinho. Se Deus não muda seu coração, o homem continuará se orgulhando dos seus próprios feitos. No máximo, ele gerará remorsos que são
facilmente confundidos com arrependimento. Lembre-se de Judas. Quando pensarem acerca do que é arrependimento, vocês verão que está mais atrelado a Pedro do que a Judas. Judas sentiu apenas remorso, porque ele não mudou as suas atitudes e por fim foi e exterminou a sua própria vida, tirando a sua própria vida. Então, o arrependimento emana única e exclusivamente de Deus, sabendo que isso deve ser pregado por todo ministro do Evangelho, por todo aquele que crê, deve sempre estar com a palavra arrependimento em seus lábios, sabendo que o arrependimento é algo que emana da graça e misericórdia de Deus, e não fruto da nossa própria consciência ou objeto de algo que emane naturalmente de nós, do qual não tenha sido corrompido na queda. Então o homem não pode por si só reconhecer o seu arrependimento, as suas falhas, as suas mazelas, se ele não tiver completamente tomado por este Espírito que direciona agora um caminho de vida. Atos capítulo 11, verso 18 menciona: ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. O arrependimento é consequência daquele coração que foi regenerado. O coração que foi regenerado, naturalmente, o arrependimento virá à tona. Continuamos no parágrafo de número 2. Movido pelo reconhecimento e pelo sentimento, não só do perigo, mas também da impureza e odiosidade do pecado, como contrário à santa natureza e justa lei de Deus, e ao aprender a misericórdia divina manifestada em Cristo aos que são penitentes. O pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e abomina os seus pecados, que deixando-os se volta para Deus, com a intenção de andar com ele em todos os caminhos de seus mandamentos, e esforçando-se para isso. Aqui você vai ver uma série de fundamentos, mesmo que vocês leiam, ou melhor, averiguem, façam isso de maneira constante, tá? Por quê? Eu conheço muitas pessoas que já leram as confissões, mas elas não são objetos de estudo. Quando você mergulha mais fundo nas confissões, você vai ter um núcleo, aquele centro que é necessário para que a gente esteja sempre firmado nos princípios elementares da fé. Por quê? Você vai ver que todos os versos aqui, eles culminam para um mesmo sentido. Aqui nesse parágrafo você vai ver muito utilizado Ezequiel que nós vamos entrar agora, e retrata também de maneira poderosa do que se trata esse arrependimento. Ezequiel, esse livro que foi escrito no segundo cativeiro babilônico por intermédio de 597, você vai ver falando já acerca desse arrependimento, daquilo que eles haviam feito. Então, olhe com muita atenção. Eu vou mencionar apenas dois versos que estão em Ezequiel. Em Ezequiel, capítulo 18, verso 30, diz: portanto, julgarei cada um de vocês, ó povo de Israel, conforme suas ações, diz o Senhor soberano. Arrependam-se e afastem-se de seus pecados. Não permita que eles o derrubem. No verso, continua ainda dizendo no verso 31, deixem toda a sua rebeldia para trás e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que morrer, ó povo de Israel? Ezequiel 36 também fala nesse sentido. Então se lembrarão dos pecados que cometeram no passado e terão aversão de si mesmos por todas as coisas detestáveis que fizeram. Este deve ser o sentimento de todo aquele que creu verdadeiramente. Você olhar para trás e ter vergonha, aversão acerca de tudo aquilo que você já cometeu, de todas as coisas detestáveis que você já fez. Será que você olha para a sua vida e se arrepende de fato de tudo aquilo que você já fez? O arrependimento não pode ser genérico. Eu me arrependo dos meus pecados. Não, seus pecados têm nome, seus pecados tiveram pessoas que foram feridas, seus pecados possuem especificidade.
e eles devem ser confessados um a um diante do Senhor. E caso tenha sido contra alguma pessoa, você deve pedir perdão, você deve se arrepender, você deve clamar por misericórdia do Senhor, nada deve ficar oculto. Isso não somente mostrará a Deus agindo no seu coração, mas também restaurará e cicatrizará feridas que estão abertas. Então, não temam o poder que há na restauração de Deus. Não fiquem com medo das consequências disso, porque nós devemos assumir a consequência pelos nossos erros. As consequências por vezes serão eternas, mas quando você se arrepende e crê em Cristo Jesus verdadeiramente, as consequências já não são mais tão danosas quanto os são quando nós não estamos em Cristo Jesus, porque agora Ele nos ajuda a suportarmos esses fardos, a caminharmos e perseverarmos na fé do qual Ele mesmo colocou no nosso coração. Então nós não aqui atribuiremos nenhuma parte da nossa salvação a nós mesmos. Antes nós rendemos glórias a Deus porque Ele escolheu nos salvar. Então, esse segundo parágrafo ele é muito específico. Nós somos convidados a refletirmos sobre isso, a analisarmos a nossa vida, que nós possamos andar de maneira que o nome do Senhor seja glorificado, que nós possamos abominar os nossos pecados. O parágrafo de número 3 continua dizendo: ainda que não devamos confiar no arrependimento como sendo de algum modo uma satisfação pelo pecado, ou em qualquer sentido a causa do perdão dele. Olha que interessante. Ainda que não devamos confiar no arrependimento como sendo de algum modo uma satisfação pelo pecado. O arrependimento não sacia o pecado que nós fizemos. Isso deve ser completamente internalizando dentro de nós. Não é porque nos arrependemos que foi satisfeito os nossos pecados. O arrependimento é fruto do perdão de Deus. O arrependimento é uma consequência do perdão que Deus livremente nos concedeu. Nós não somos salvos porque nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos porque nós somos salvos. Então tudo isso é consequente do que Deus operou no nosso coração. Senão nós correremos o risco de nos vangloriarmos. Olha quanto eu sou arrependido, quanto eu sou arrependido, o quanto eu sou uma pessoa que reconheço meus erros. Não, você nunca reconhece seu erro. O homem naturalmente ele se esconde de Deus. Somente Deus o buscando e fazendo novas vestes para que ele possa manifestar essa natureza ao qual foi gerada pelo Santo Espírito. Lembre-se que o perdão é um ato da livre graça de Deus em Cristo. Contudo, ele é de tal modo necessário aos pecadores, que sem ele ninguém poderá esperar o perdão. Nós vemos que todos devem se arrepender. Nós vemos e sabemos que todos deverão se arrepender e crer em Cristo Jesus. Crer em Cristo Jesus como a causa e o fundamento do nosso arrependimento. Pois, mediante a cruz do Calvário, agora Ele também nos concede tudo aquilo que é necessário para que nossa fé glorifique o nome dEle. Sabendo que essa fé também não emana de nós, essa fé é uma dádiva de Deus. Parágrafo de número 4. Como não há pecado tão pequeno que não mereça condenação, assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. O que quer dizer com isso? Nós vemos aqui que os mínimos pecados já são passíveis do máximo de condenação. O salário do pecado é justamente a morte, que nem está escrito em Romanos capítulo 6, verso 23. Todos nós deveríamos já se arrepender até mesmo dos pequenos pecados. O pecado de você fofocar, de você mentir, de você falar mal do outro, de você olhar para uma mulher e desejá-la, o pecado de você ser ríspido com alguém, o pecado de você mentir, o pecado de você comer mais do que deveria. Imagina, existe uma série de pecados. Todos esses pecados envergonham o nome de Deus, e isso já são mais do que suficientes para te condenar ao
a condenação eterna. No entanto, Cristo Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, de forma que agora você é perdoado em Cristo Jesus, mas que você possa se arrepender desses pecados, sabendo que a causa deste arrependimento emana justamente desse perdão concedido por Cristo Jesus. Agora você reconhece, por intermédio desse Espírito que está dentro de você, que você é um ser completamente impenitente, um ser completamente depravado, pecador, mas que existe um Deus que te ama, completamente misericordioso, que está pronto para te perdoar e também te conduzir de maneira que o nome dele será glorificado pela sua vida. Mateus 12, verso 36, fala nesse sentido: eu lhes digo, no dia do juízo vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Observe que até mesmo as nossas palavras serão passíveis de avaliação. Nós prestaremos conta da nossa vida, por isso que nós andamos em responsabilidade por aquilo que nos foi concedido por intermédio dessa palavra. Nós não esperamos uma motivação para agir, nós agimos porque o motivo nós já temos. O motivo de agirmos de maneira que essas palavras sejam vividas por nós é termos um Deus que entregou o seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós, de forma que agora não faz mais sentido vivemos de maneira que continuemos a envergonhá-lo, a profanar contra teu santo nome. Então, segue-se adiante dizendo no parágrafo 4, assim também não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Não há gradação de pecado em questão de condenação. A condenação para um homem que adulterou é a mesma condenação para o homem que exterminou uma nação. Parece ser injustiça aos olhos do homem, mas do ponto de vista divino não há nenhuma injustiça. Mesmo porque nós nem sabemos como será essa condenação de maneira detalhada, de maneira específica, mas o simples fato de estarmos distante de Deus, isso já é mais do que uma condenação, porque nós temos aqui tudo aquilo que Deus é. Então, se você cometeu o mínimo dos pecados, você já está distante de Deus. E você se arrepender, lhe fará justamente uma nova criatura. Este arrependimento que é gerado por Deus, ele é suficiente capaz para te perdoar de qualquer que seja o pecado. Então você deve estar preparado para se deparar num céu onde você se assentará com pecadores que cometeram atos que você se julga melhor que ele, e você falará que você nunca teria coragem de cometer. Isso simplesmente porque você não se conhece o suficiente, isso porque você não consegue ainda avaliar a luz da graça de Deus que resplandece sobre você. Você não consegue ainda enxergar o quão maligno você pode ser. A partir do momento que você enxergar de maneira mais clara, você verá que todo esse potencial maligno também habitava em você e que pela graça de Deus ele tem reprimido os seus atos, as suas atitudes, para que ele não seja envergonhado. Então atribua a ele somente a capacidade de você não ser tão ruim quanto você poderia ser. Pense, não é porque não cometemos pecados que são tão degradantes assim que não existe esse poder dentro de nós. Se Deus não nos guardar, nós estaremos completamente perdidos. E o homem que era um pai de família, no outro dia, ele é um assassino, um estuprador. A mulher que estava ali antes cuidando do seu filho, no outro dia ela é aquela mulher que extermina o seu próprio filho, seu próprio marido, o seu pai, a sua mãe. Olha as consequências de uma vida completamente caída. Você pode pegar diversos exemplos aí. Você vai ver, lembra aquela menina, a Suzane Richthofen, que aparentemente uma vida maravilhosa aos olhos do mundo. Nós não conseguimos sondar todas as questões e nós também não estamos aqui para avaliar essas questões, mas estamos aqui para falar do exemplo do qual ocorreu. Ela maquinou a morte dos seus próprios pais com milhares de requintes de crueldade. Nós vemos a mulher lá que a mãe da Isabella Nardoni, né, que ficou sem a filha porque o próprio pai tirou a vida da filha. São casos
completamente degradantes, mas que nós não estamos livres de sermos também autores desses crimes. Por isso que nós devemos nos apegar a Deus e clamar para que Ele nos sustente, Ele nos guarde. Pense que uma pessoa está num instante completamente sã e sóbria, e num momento de fúria, ela joga sua vida a perder, ela faz atos que ela jamais imaginou cometer. Então, que nós possamos pedir e clamar a Deus que Ele nos guarde. Dessa forma eu oro pela vida de vocês, para que vocês sejam guardados por Deus, para que essa palavra crie raízes dentro de você e você possa ser liberto da escravidão do pecado, que o Espírito Santo possa agir no seu coração, que você possa ser verdadeiramente transformado, que haja arrependimento, que você clame ao Senhor pedindo para que Ele mude o seu coração. Se você hoje tem maquinado coisas malignas em sua vida, que esses pensamentos sejam afastados de ti, que o Senhor possa regenerar esse coração, que o Espírito Santo neste momento toque o seu coração e te convide a um relacionamento íntimo com Ele, que Ele possa modificar os seus pensamentos e suas atitudes e te direcionar à vida eterna. Parágrafo de número 5. Os homens não devem se contentar com arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um de seus pecados, conforme eu abordei já. Então, não se trata, Senhor, me arrependo dos meus pecados. Você tem que chegar e falar assim, Senhor, eu me arrependo de ter pego aquele dinheiro que não era meu. Senhor, eu não devolvi o troco daquela pessoa. Senhor, eu não fui o filho que eu deveria ser. Eu não fui o marido que eu deveria ser. Senhor, eu olhei lugares que envergonham os olhos do quais envergonha teu santo nome. Esses olhos que o Senhor criou foram utilizados para contemplar coisas malignas. As minhas mãos tocaram naquilo que não deveriam tocar. A minha mente percorreu lugares que não deveria percorrer. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então seja específico. Se você tem problema com isso, se você tem dificuldade com isso, que você procure um irmão para te auxiliar. Lembre-se que a igreja é um corpo. Aqueles que estão no corpo pertencem à única cabeça, que é Cristo Jesus. Nós vivemos um reino de sacerdotes, o sacerdócio universal, onde nós devemos ser auxílios um para o outro. Por isso que eu aconselho você participar de uma igreja, sabendo que ali você vai ter acolhimento, que ali você poderá confessar os seus pecados, porque o pecado, claro que deve ser confessado a Deus, mas existem coisas que nós não sabemos como lidar, que infelizmente não virá uma voz do alto falando assim, agora você age dessa forma. Nós temos uma palavra que nos direciona, e talvez Deus utilize a vida do seu irmão para que, por intermédio de uma conversa natural, Deus haja sobrenaturalmente e direcione. Tenho certeza que esse irmão do qual ouvirá, ele saberá direcionar e terá maturidade para que te abrace, para que também possa conduzir de forma que o nome de Deus seja glorificado. É um assunto que não é abordado mais hoje em dia, porque não aparenta ser interessante, mas nós sabemos que esse daqui é o alicerce da nossa fé. Parágrafo de número 6. Como todo homem é obrigado a fazer a Deus confissão particular dos seus pecados, pedindo-lhe perdão deles, e abandonando-os, achará misericórdia. Todo homem deve fazer a confissão particular dos seus pecados e pedir perdão deles. Esse é um mandamento e uma ordem do Senhor. Salmo de número 32 fala nesse sentido. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados, não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoastes toda a minha culpa. No verso 6 continua dizendo, portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Que nós possamos confessar os nossos pecados, pedir perdão, porque isso é dado ao homem, essa obrigação. E não é simplesmente pedir perdão, mas abandonando. Então,
o pecado do qual eu pedi perdão, ele não deve fazer parte da minha vida, ele deve ser abandonado. Provérbios capítulo 28, verso 13, diz: quem oculta seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Então não adianta você pedir perdão por um pecado que você comete ainda, tá? Você estará justamente profanando contra o nome do Senhor, fazendo com que a sua graça manifeste de maneira completamente falha e irrelevante. Lembre-se, o Senhor há de trabalhar nos nossos corações. Então, quando você pedir perdão, peça para que Ele também faça com que você o abandone. Fala: Senhor, eu quero confessar esse pecado porque eu não aguento mais viver com ele, Senhor. Senhor, eu quero confessar esse pecado que tem envergonhado o seu santo nome, que eu seja liberto. Nós temos um amigo, tem vários casos, mas temos um amigo que uma vez ele frequentava já a igreja um tempo e ele ainda estava preso a pequenos não, grandes vícios, né? Ele estava utilizando substâncias entorpecentes, ele disse que precisava disso, e quando ele confessa isso, muitos casos já aconteceram, o Senhor o liberta de maneira sobrenatural. Imagina que ele foi liberto de dependência química, simplesmente confessando para um irmão, em lágrimas. Ele falou assim: mas eu falei assim, o que você pode fazer? Eu falei assim: eu não posso fazer nada, mas o Espírito faz tudo. O Espírito faz tudo. Quando você confessa, o Espírito Santo é que está agindo no seu coração, mostrando a vergonha que você tem causado para o nome de Deus. Então nós oramos para que o Senhor nos mantenha firmes e fortes, porque nós sabemos que quem acha misericórdia é aquele que confessa e abandona, sabendo que, embora parta de um pressuposto que é o homem que faz isso, nós sabemos que o homem só faz porque Deus que opera no seu coração. Lembre-se, Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Só que Deus também, além de dar o crescimento, ele faz com que Paulo plante e Apolo regue. Eles não estão livres do poder de Deus. Que nós possamos clamar ao Senhor para que sejamos edificados e conduzidos ao arrependimento genuíno. Continua da seguinte forma o parágrafo de número 6. Assim também aquele que escandaliza o seu irmão ou a igreja de Cristo deve estar pronto por uma confissão particular ou pública do seu pecado e do pesar que por ele sente. Você pecou, você vai envergonhar a igreja ao qual você pertence. Se você faz alguma coisa que é vexatória, que envergonha o nome de Deus, você deve ser corrigido e disciplinado pela sua igreja. Lembra quais são as marcas da igreja verdadeira, as 3 marcas da igreja verdadeira? A correta pregação do evangelho, a correta oferta dos sacramentos, o batismo e a ceia. Terceiro, a disciplina eclesiástica. O que se trata essa disciplina eclesiástica? Se trata justamente dessa observância do que a palavra diz, trazendo aquela pessoa que eventualmente cometeu alguma infração ou algum pecado contra o Senhor, deva confessar e se arrepender ali diante da comunidade, de forma que ele veja o quanto que ele fere as pessoas e também possa usufruir desse amor do qual Deus o concede. Nós já tivemos casos de pessoas que adulteraram, eles vão diante da comunidade e pedem perdão, e nós oramos pela vida dele para que haja restauração neste relacionamento, para que haja transformação, e deve ser confessado publicamente. Muitas vezes as pessoas, lógico que elas não querem, as pessoas querem ficar escondidas ali com seus pecados, mas dessa forma eles estão se escondendo justamente desse benefício do qual Deus concede àqueles que creem. Então entenda que isso não é um ato de exposição, mas um ato de amor, que é melhor ser corrigido aqui do que chegar aos céus e ouvir: apartai de mim, pois não vos conheço. Mais uma vez, eu gostaria de ler esse trecho e terminar o último parágrafo. Assim também aquele que escandaliza seu irmão ou a igreja de Cristo deve estar pronto por uma confissão particular ou pública do seu pecado e do pesar que por ele sente, a declarar o seu arrependimento aos que estão ofendidos. Isso feito, devem reconciliar-se com ele e recebê-lo em amor. Ou seja, deve ser recebido em amor aquele que errou contra o Senhor. Lembre-se,
Olha conforme está escrito aqui no capítulo de número 17 do livro de Lucas. Portanto, tenho cuidado, se o irmão pecar, repreendo, e se ele se arrepender, perdoe. É assim que funciona. Talvez você se pergunte, mas Galego, quantas vezes eu tenho que arrepender? Quantas vezes eu tenho que perdoar? Arrepender eternamente, porque nós continuaremos a pecar e nós devemos clamar ao Senhor para que Ele manifeste todas as vezes que pecarmos, que nós estamos infringindo, ou melhor, não se trata só de infringir uma lei, mas de açoitar um homem santo, porque nossos pecados recaem sobre Cristo Jesus. A palavra aqui fala em Lucas 17,4, aponta um direcionamento do quanto que nós devemos perdoar. É algo chocante para aquele que é ofendido, e mais chocante ainda para aquele que ofende, porque aquele que ofende vê a misericórdia de Deus, e aquele que é ofendido vê o quanto Deus nos perdoou para que possamos também ter que perdoar. Verso 4 de Lucas 17 diz, mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e cada vez se arrependa e peça perdão, o perdoe. Olha que perdão, esse perdão que é um fruto do Espírito, que é algo que emana de Deus, que não pode ser concedido naturalmente. O homem não está disposto a perdoar, o homem não está disposto a se reconciliar. Nós carregamos marcas eternas de pessoas que nos feriram, mas somente Deus pode gerar uma nova criatura, pode gerar um novo coração, ao qual eu oro para que o Senhor gere em nós nesse exato momento, que o arrependimento possa fazer parte das nossas vidas. Eu oro nesse instante para que o Senhor os convença do pecado, da justiça e do juízo, que por intermédio do Santo Espírito seu coração seja renovado e você possa crer que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, se arrepender e viver uma novidade de vida, que você possa ser conduzido a um lugar onde a palavra de Deus é pregada, você vive em união com esse povo do qual foi chamado das trevas para a maravilhosa luz. Continuando agora os nossos 4 capítulos diários, nós já passamos de 300 lives, estamos na live de número 302, para a honra e glória do Senhor. Estamos já no livro de Ezequiel, entraremos hoje no livro de Ezequiel e terminaremos agora os 4 capítulos de Lamentações, terminando dessa forma os escritos de Jeremias. O capítulo 4 também continua essa bela poesia escrita por Jeremias. Ele manifesta logo no começo a queda, no verso 9 ele manifesta como que estava acontecendo, o cenário do qual ele estava vivendo. Olha o que diz no verso 9, os que morreram pela espada foram mais felizes que os que morreram de inanição. Famintos definham por falta de alimento dos campos. Olha o cenário ao qual eles estavam vivendo. Então era mais fácil morrer pela espada, era mais não mais fácil, era mais satisfatório morrer pela espada do que morrer pela inanição. Inanição é fome, tá? De forma que eles estavam definhando por falta de alimento. Você já sentiu fome? Você já sentiu fome? Eu já fiz essa pergunta e as pessoas ficam chocadas com que retrata a verdade. Coloque aí, quem já sentiu fome? Imagina o tanto de pessoas que nós temos aqui. Alguém já sentiu fome que está aí? Clica no coração, dá algum sinalzinho aí, coloca que eu não. Hoje em dia é muito difícil as pessoas sentirem fome, né? Mas para você entender a linha de raciocínio, a fome que nós sentimos está mais atrelada a desejos de comer. Por exemplo, a sua fome é muito específica. Você sente fome de comer determinadas comidas. A fome que é abordada aqui é a fome a ponto de você comer o seu próprio filho. Olha como está escrito.
Verso 20. Mulheres de bom coração cozinharam os próprios filhos, elas os comeram para sobreviver ao cerco. Ou seja, a fome é algo que nós não conseguimos definir à luz das Sagradas Escrituras se nós já sentimos. Porque nós aprendemos a fome como não comer determinada coisa. E a fome aqui está atrelada à fome de subsistência. De forma que se você não comesse o seu próprio filho, você padeceria. Então você teria que tomar uma dura decisão. Olha o requinte de crueldade. Por isso que a fome é algo completamente assustador. Às vezes a gente fica um dia sem comer, 2 dias, 3 dias fazendo jejum, 7 dias, e você vai ver que você não sente fome, você sente desejo. Porque chega uma hora que a fome é amenizada. A fome não, esse desejo de comer é amenizado e você ainda não sente. Mas chega um momento que você começa a falar assim, eu comeria essa pedra que está aqui, só para preencher um vazio da barriga. Comeria barro do chão, então comeria minhas fezes. Esse é o estado de fome verdadeiro. Então esse cenário do qual Jeremias retrata, era o cenário do qual eles estavam inseridos, decorrente das suas desobediências. Verso 13 diz, mas foi o que aconteceu por causa dos pecados de seus profetas e da maldade de seus sacerdotes, que profanaram a cidade ao derramar sangue inocente. Olha, por causa do pecado de seus profetas e da maldade de seus sacerdotes, que profanaram a cidade ao derramar sangue inocente. Os falsos profetas também agiam e continuam agindo, continuam da mesma forma ainda, hoje vivendo dessa forma. Então preste muita atenção ao que você tem ouvido, preste muita atenção às Sagradas Escrituras, para que você possa identificar o que é falso e o que é verdadeiro. Verso 20, ainda do capítulo 4, menciona: nosso rei, ungido do Senhor, a vida de nossa nação foi capturada nos laços deles. E nós pensávamos que sua sombra nos protegeria de qualquer nação da terra. O rei era considerado como ungido do Senhor, e sobre ele estava o cuidado de proteger a nação. Da mesma forma que quando as pessoas enxergavam Cristo, eles esperavam que Cristo haveria de salvá-los do cenário do qual eles estavam inseridos, e eles não conseguiam enxergar que Cristo haveria de salvá-los da morte eterna, porque eles esperavam uma redenção material e não uma redenção espiritual. Nós hoje sabemos que Cristo veio nos salvar não dessa prisão material que nós estamos. Talvez vocês estejam aqui, claro que a maioria de vocês não tem nem como falar. Olha a condição que vocês estão. Todos que estão aqui são pessoas felizardas, se é que possamos utilizar esse termo. Mas vocês já pertencem a uma classe completamente distinta. Vocês possuem internet, vocês possuem celular. Tenho certeza que ontem vocês fizeram várias refeições. Se você não fez várias refeições, você comeu o suficiente, você dormiu em um lugar confortável. Dificilmente vocês que estão aqui passaram por algum tipo de restrição. Restrição daquilo que é essencial, tá? Porque talvez você fale, não, eu tive milhares de restrições. Eu não andei em jato, eu não mergulhei em águas termais. Você pode olhar algumas coisas que são completamente supérfluas, mas nós estamos num cenário completamente diferente. Nós vivemos em uma sociedade do qual evoluiu muito. Pensa que anos atrás, cerca de 100 anos atrás, nós não tínhamos ar-condicionado, chuveiro, televisão, todos os recursos que nós temos. Então nós vivemos a era do conforto, só que esse conforto também tem nos afastado cada vez mais de Deus. E nós sabemos que Deus não veio simplesmente nos dar uma vida melhor aqui, mas veio nos direcionar a uma vida eterna. Você não veio para essa terra para realizar os seus sonhos, você veio para glorificar o nome de Deus. Claro que Deus pode nos conceder desejos
dos nossos corações, mas todos eles aqueles que do qual glorificam teu santo nome. Você talvez tenha escutado um evangelho triunfalista, que se você virar cristão, seu casamento vai ser maravilhoso, sua família vai ser maravilhosa, você vai ter carro, casa e todos esses benefícios. O que é uma profunda mentira, porque às vezes você vai viver sem conseguir conquistar essas coisas, sem lhe ser concedido isso, e você será chamado a glorificar a Deus em meio à escassez, em meio à ausência. Imagina que Jeremias passou por todos esses tormentos. Vocês vão ver que Jeremias foi tacado no poço, foi açoitado, quase morreu, passou maus bocados a ponto de desejar não ter nem nascido, mas foi um homem fiel a Deus, e é isso que importa. Que nós possamos clamar ao Senhor, que sejamos fiéis a Ele e que Ele também tenha misericórdia de nossas vidas. Claro que o que Ele nos destinar, assim acontecerá, mas nós clamamos para que possamos nos conformar à Tua soberana vontade e lutarmos para que o nome dEle seja exaltado em meio a qualquer circunstância. Nós podemos falar aqui de Paulo, que também sofreu milhares de situações. Nós sabemos que ele foi açoitado uma série de vezes, nós sabemos que ele sofreu náufrago, nós sabemos que ele foi picado por cobra, nós sabemos que ele foi apedrejado. Nós temos milhares de relatos acerca daquilo que ele passou, e nós estamos vivendo um evangelho onde nós falamos, agora eu creio em Cristo, minha vida vai acontecer isso e aquilo. Não se trata disso, não se iluda com essa perspectiva. A perspectiva é aqui, que é independente da circunstância que você esteja, o nome do Senhor há de ser exaltado, seja por intermédio das bênçãos do qual Ele derramará sobre você, do qual também não é nenhum demérito isso. Você vai ver que Deus concedeu riqueza a muitos homens da Bíblia, mas nós sabemos que essa não é uma realidade para todos. Nós sabemos que nós devemos esperar de Deus aquilo que Ele tem reservado para nós e glorificarmos o nome dEle, seja no pouco ou no muito, na alegria ou na tristeza. Então o foco sempre deve ser Cristo. Capítulo 5 de Lamentações continua dizendo de maneira muito bela. Ele termina esse livro de forma que ele não segue mais. Lembra que nós falamos que eram acrósticos, que ele pegava as 22 letras do alfabeto e cada uma ele ia escrevendo. Aqui no original ele também não se atém a isso, de forma que ele traz mais aquilo que é essencial, e ele não se prende tanto a essa formalidade, mas ainda assim ele mantém esses 22 versos. Você observou que nesses primeiros capítulos aqui, esses dois últimos capítulos se tratavam de 22 versos? Olha ali que interessante. Se você tiver com a sua Bíblia, você vai no primeiro capítulo de Lamentações, você vai ver que são 22 versos. No segundo capítulo, 22 versos. No terceiro capítulo, aqui ele traz 66 versos, de forma que também ele repete, mas daí repete 3 vezes. No quarto capítulo também, 22 versos. No quinto capítulo, 22 versos, só que agora não em ordem. É muito interessante saber isso, então mergulhe, leia com atenção. Ele termina suplicando: mas tu, Senhor, reinas eternamente. Verso 19. Teu trono permanece de geração em geração. Por que continuas a te esquecer de nós? Por que nos abandonastes por tanto tempo? Restaura-nos, Senhor, e faze-nos voltar a ti. Olha que interessante. Ele fala: mas, Senhor, tu reinas eternamente. Teu trono permanece de geração em geração. Ele está aqui trazendo uma afirmativa. Mas ele ainda se indaga e pergunta: por que continua a esquecer de nós? Estamos aqui distantes. Por que nos abandonastes por tanto tempo? E ele mais uma vez clama: restaura-nos, Senhor. Faze-nos voltar a ti. Da mesma forma que eu oro agora: restaura-nos, Senhor. Faze-nos voltar a ti. Devolve-nos a alegria que tínhamos antes. A alegria que tínhamos antes não é a alegria que você teve algum dia, mas a alegria que você teve nele, porque você veio dele. Por isso que agora você consegue enxergar isso. Porque essas suas memórias foram gravadas desde antes da eternidade. Você sabe o que é um pai porque você teve um pai. Você veio dele e retornará para ele. E agora
por intermédio dessas palavras, seu coração é desperto e você vai sentir essa alegria que você teve antes. Antes de que o mundo existisse, ele já tinha te gerado nele, porque você foi amado nele desde antes da fundação do mundo. Nós somos criaturas dele, viemos dele e voltaremos para ele. Para você compreender isso, somente o Espírito penetrando seu coração. Eu vou trazer para você um pensamento que é bem interessante, que traz justamente essa questão de se lembrar. Pensa uma coisa. Você alguma vez já olhou e falou assim, nossa, eu esqueci o nome de determinada rua, ou esqueceu o nome de uma pessoa. Mas por que você esqueceu? Você esqueceu, você não consegue encontrar onde ele está aqui dentro, mas você já sabe que está aí dentro, porque você não esquece daquilo que você não conhece, você só esqueceu aquilo que você já tinha algum dia acessado. Então, é dessa forma que nós tratamos essa alegria. Essa alegria que existe em nós, ela é fruto de lembrarmos daquilo que já aconteceu na eternidade. Daquilo que desde a eternidade já nos foi concedido. Por quê? Nós não conseguimos lembrar daquilo que nós não tivemos acesso. Então, por termos já acesso à eternidade, porque nós viemos de Deus, nós agora poderemos desfrutar dessa alegria que tivemos um dia. Isso é muito louco, né? Isso é muito louco. Quando eu li essas definições, eu falei assim, nossa, era maravilhoso. Você vai encontrar isso daí em Agostinho, você vai ver ele falar dessas formas. Você fala assim, meu Deus, nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso. Daí você vai ver que essas informações já estavam gravadas no seu ser, na sua alma. Meu, é muito louco isso, né? Para você entender, não vou entrar aqui, não é a intenção agora, mas apenas para vocês verem como essas coisas acontecem, só para você também dar uma pirada aí em você. Pensa onde você arquiva todas as suas informações, aonde surgem essas informações. As suas informações são gravadas aonde? Você sabe hoje que as informações são gravadas no seu cérebro. Perfeito. Uma coisa é ser gravada no seu cérebro de maneira material, mas tudo que nós vivemos é completamente espiritual, porque se fosse material, quando a gente morresse, o que acontece? Nosso cérebro é comido pelos vermes. Se você pega fogo, seu cérebro pega fogo, ou seja, nossas informações não são arquivadas naquilo que nós podemos ver, mas naquilo que é eterno, naquilo que é justamente imaterial. Na sua alma está gravado todos os dias da sua vida. Meu, é muito louco isso. É muito louco isso. Não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas reflita acerca disso. Termina o Lamentações, no verso 22, ele dizendo, ou será que nos rejeitastes completamente? Ainda estás irado conosco? Olha as indagações de Jeremias. Ele, infelizmente, não teve oportunidade de ver Cristo, e nós sabemos que essa resposta está em Cristo. Ele não permaneceu irado. Ele não permaneceu irado, ele não nos rejeitou, antes ele nos amou em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Você foi amado em Cristo Jesus. Que você possa agradecer a Deus por ter enviado Cristo Jesus para morrer no Calvário pelos seus pecados. Porque senão você viveria para sempre afastado de Deus. Ezequiel é tenso, hein? Ezequiel é muito tenso porque tem uma série de visões, uma série de questões ali que transcendem a nossa realidade. Você vai ler essas informações, você não consegue montar essa imagem. É uma imagem muito maluca dessas visões que ele teve, que só na eternidade nós teremos acesso. Você vai ver ele mencionando nesses parágrafos seres vivos ali, rodas que tocavam uma na outra. Irmão, é muito louco. É muito louco. Eu já vi muitas pessoas falarem sobre isso. Eu acho muita loucura conseguir especificar isso. Hoje, com a inteligência artificial, você já viu algumas pessoas tentando trazer essa identidade, mas o que os olhos dele contemplaram, só ele mesmo pode ter visto, porque ainda que outras pessoas, ainda que ele tenha deixado escrito, é impossível que seja igual àquilo que ele viu. Então é algo muito pessoal. Existem algumas coisas simbológicas
ali dentro que não dá para a gente ficar mergulhando, que também são meras concepções, e nós não estamos aqui para falarmos acerca de concepções, mas apontarmos para aquilo que é. Você vai ver no verso primeiro, você vai ver do livro de Ezequiel, ele foi escrito o período é de 593 a 570 a.C. Aqui no segundo cativeiro, que nem eu mencionei no meio da live já. Ele já traz a data, em 31 de julho de meu 30º ano, enquanto eu estava com os exilados judeus junto ao rio Quebar, na Babilônia. Ou seja, ele estava no cativeiro babilônico e ele tem essa visão. Os céus se abriram e tive visões de Deus. Isso aconteceu no 5º ano do exílio do rei Joaquim. O Senhor deu essa mensagem ao sacerdote Ezequiel. Observe que essa mensagem veio do Senhor. Lembre-se que existiam falsos profetas, mas existiam os verdadeiros profetas que tinham essas capacidades que não mais existem hoje em dia, tá? A visão protestante não crê que existam profetas que têm essas visões e trazem oráculos de Deus por milhares de questões, mesmo porque o cânon bíblico já está fechado. Então, há de convir que essas visões todas, elas partem de imaginações. Claro que tudo emana de Deus, mas não é a forma mais como Deus se comunica com o homem. Aquilo ali que aconteceu pode ter alguma representação particular para a pessoa, nós não temos como questionar isso, mas nós sabemos que ela não é mais uma mensagem autoritativa para todo o povo, que nem nós temos hoje as Sagradas Escrituras. Muitas crenças que emanam hoje e tem muita repercussão hoje são frutos dessas visões que são completamente heréticas. Muitas religiões são fundadas única e exclusivamente por intermédio dessas visões. Nós, enquanto protestantes, nós negamos todas essas visões. Nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Nós não temos nenhum profeta que é autoritativo nas nossas vidas, embora nós possamos respeitar muito homens e mulheres de Deus que estão ali junto conosco, por mais que eles tenham sonhos, visões, o que quer que seja, nós não utilizaremos nada disso para validar a nossa fé. Nossa fé emana única e exclusivamente das Sagradas Escrituras. As pessoas acham isso muito radicalismo, as pessoas querem justamente ter essas visões, mas nós vamos ver que é algo que completamente temerário. Darmos vazão para isso, nós não vamos ver preceitos bíblicos que direcionem nesse sentido. Isso é a fé protestante em sua origem, buscando a supremacia das Sagradas Escrituras, advindo do modernismo, advindo desse surgimento e também dos artifícios de Satanás, conforme já foi utilizado aqui, esses falsos profetas, esses mentirosos, eles não mais devem permanecer no nosso meio, porque nós devemos utilizar apenas a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Então, no capítulo 1 ainda você vai ver todas essas visões. Olha como diz no verso 10. Cada um dos 4 seres tinha rosto humano na frente, rosto de leão à direita, rosto de boi à esquerda e rosto de águia atrás. Algumas pessoas fazem alusão aos 4 evangelhos. Irmão, tem muita coisa por aí. Nem fica nessa brisa de tentar compreender, porque é bem complexo, tá? Você vai buscar coisas na internet, tome cuidado com aquilo que você busca. Lembre-se, você quer buscar informação, busque informação no site monergismo.com, que são pessoas sérias, que estão ali, que existe um respaldo por trás, existe uma identidade por trás que preserva as Sagradas Escrituras. Se você colocar essas visões de Ezequiel na internet, tem um monte de gente falando acerca de um monte de coisa, tá? Acerca de pensamentos que emanam única e exclusivamente das suas próprias mentes. Ali no site monergismo.com, eles tomam muito cuidado de buscar as referências bíblicas que apontam para isso, de forma que o homem não dê vazão para os seus próprios pensamentos e a sua fértil imaginação. Ele termina no verso 29 dizendo: estava rodeado por um aro luminoso como um arco-íris que resplandece entre as nuvens num dia de chuva. Essa era a aparência da glória do Senhor para mim. Quando vi, prostrei-me.
Prostrei-me com o rosto no chão e ouvi a voz de alguém que falava comigo. É muito louco, né? É muito louco tudo isso. Nós devemos ter completa reverência e temor ao Senhor e clamarmos a Ele. Capítulo de número 2, o chamado e a comissão de Ezequiel. O último capítulo de hoje, lembrando que esses 4 capítulos fazem parte da nossa leitura diária. Se talvez você é cristão e você não leu as Sagradas Escrituras, eu não duvido que você é um cristão, mas eu questiono a maneira como você vive o cristianismo. Por quê? Se você diz amar Deus sobre todas as coisas, mas você não conhece a sua palavra, você está fundado única e exclusivamente naquilo que emana de si mesmo. O que emana de nós mesmos, nós vemos que é apenas corrupção e morte. Por isso que nós devemos ler as Sagradas Escrituras, você ler as Sagradas Escrituras e conhecer a palavra de Deus, porque senão naturalmente você viverá distante de Deus, porque você não conhece a Deus e você vai esperar que Deus faça aquilo que Ele nunca te prometeu fazer, e você olhará para questões humanas e você se decepcionará com o Deus que foi criado na sua mente, do qual não é o Deus verdadeiro que diz as Sagradas Escrituras. Portanto, continue a ler, eu clamo a Deus para que Ele te sustente e te capacite a ler as Sagradas Escrituras e viver as Sagradas Escrituras, porque também não adianta a gente saber a Bíblia, conhecer a Bíblia e não viver o que a Bíblia diz. Que Deus gere esse temor e tenha misericórdia de nossas vidas. O capítulo 2 continua dizendo da seguinte forma: levante-se, filho do homem, disse a voz, quero falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi as palavras com atenção. Olha que legal, o Espírito o colocou de pé. O Espírito o colocou de pé. É algo surreal. Filho do homem, disse ele, eu envio a nação de Israel, uma nação rebelde que se revoltou contra mim. Lembre-se, Deus que criou a nação de Israel que se voltou contra ele, da mesma forma que nós somos esses seres rebeldes que estamos contra o Senhor. Até hoje, eles, seus antepassados, têm se revoltado contra mim. São um povo teimoso de coração duro, mas eu envio para lhes dizer, assim diz o Senhor soberano. E quer eles ouçam, quer não, lembre-se de que são rebeldes. Pelo menos saberão que tiveram um profeta no meio deles. Ele não estava ali, não, se eles me escutarem eu vou falar. Ele simplesmente falava. Por isso que eu não estou aqui preocupado se você vai escutar ou não. Simplesmente fui chamado para proclamar aquilo que está escrito. Você também foi chamado para proclamar o que está escrito e crer naquilo que está escrito. Então, se as pessoas vão ouvir ou não, aí eles se entendam com Deus. Nós apenas proclamamos para que as pessoas se arrependam e creiam que Cristo Jesus é nosso eterno Senhor e Salvador, o nosso único caminho, a verdade e a vida. Verso 6 diz, filho do homem, não tenha medo deles nem de suas palavras. Não tema ainda que suas ameaças o cerquem como urtigas, espinhos e escorpiões. Não desanime com seus olhares raivosos, pois são um povo rebelde. Anuncie-lhes minha mensagem, quer eles ouçam, quer não. Quer não, pois são completamente rebeldes. Filho do homem, preste atenção ao que lhe digo. Não seja rebelde como eles. Abra sua boca e coma o que lhe dou. Olha isso. Bom dia, preto. Professor. Pra cima. Verso 9 diz, então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Segurava um rolo que ela abriu. Vi que ambos os lados estavam escritos cânticos fúnebres e lamentações e palavras de condenação. Abra sua boca e coma o que lhe dou. As palavras de Deus foram comidas, internalizadas e vividas por esse homem de Deus, da mesma forma que deve ser por nós. Nós deveríamos comer essas palavras de forma que este seja o nosso alimento e essas sejam as palavras que fluem de nós. Que você possa mergulhar nas Sagradas Escrituras, que possamos retornar às Sagradas Escrituras. Eu oro por um povo que conhece a palavra de Deus, um povo que gira em torno da unidade do que a palavra de Deus diz, que não sejamos conduzidos a uma divisão onde nós confiamos no que nós pensamos, mas sim que tenhamos única e exclusivamente a palavra como centro de nossas vidas. Para isso é necessário que nossa boca seja aberta e que essa palavra seja colocada goela abaixo pelo Espírito Santo, porque nós negamos o Senhor, mas nós sabemos que Ele escolheu nos salvar, Ele escolheu ter misericórdia das nossas vidas. Eu oro para que Deus penetre o seu coração, para que Ele te chame, para que você consiga render glórias a Ele por tudo que Ele tem feito. Ontem nós fomos no velório de um amigo nosso,
do JP, creio que muitos de vocês tiveram a oportunidade de ver, porque saiu em vários veículos de comunicação, ele era uma pessoa pública. Nós vimos ali, mais uma vez, a demonstração de quanto essa vida é passageira, o quanto essa vida é efêmera. Nós estávamos juntos há poucas semanas atrás e marcamos de conversar sobre Deus, sobre essas coisas que nós gostávamos de falar. Ele é filósofo, né? Advogado também, e nós marcamos, e esse encontro será apenas no céu. Então, por isso que você possa amar hoje, que você possa viver hoje. Ele deixou uma família, uma filha, uma esposa, sonhos que não foram vividos. Nós não sabemos quando será nosso último dia, mas nós sabemos, agora nós temos plena consciência que nós temos vida. Então que você possa agradecer ao Senhor por todas as dádivas que Ele tem te concedido, que você possa render glórias a Ele, que você possa olhar para a sua vida e enxergar como esse verdadeiro presente de Deus, cada um com sua peculiaridade, ainda até mesmo com as suas dificuldades, mas que você possa agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, sabendo que Ele é bom em todo o tempo, que mesmo Ele tendo os planos que nós não conseguimos entender, nós sabemos que a Ele pertence toda a honra, glória e louvor. Eu rendo glórias a Deus pela vida deste irmão, do qual eu tive a oportunidade de conhecer, e peço para que Deus conforte o coração dos seus familiares, não que Ele confortará porque eu pedi, mas porque Ele é misericordioso, Ele é bom, mas se compadecendo da dor daqueles que ficam. Que Deus possa ter misericórdia de nossas vidas, que nós possamos nos reunir em torno dele, conhecer cada dia mais essa palavra, pois sabemos que somente dela emana toda a verdade. Perfeito? Que vocês tenham um dia abençoado, lembrando que hoje nós cultuaremos ao Senhor às 20 horas, na Avenida dos Bandeirantes, número 1440, esteja lá conosco. Continue a meditar nas Sagradas Escrituras, leia os 4 capítulos. Amanhã nós falaremos do capítulo 3 ao 6 do livro de Ezequiel. E depois nós falaremos antes, né, que sempre falamos antes, acerca do capítulo de número 15 da Confissão de Fé de Westminster. Tamo junto, que Deus os guarde, que Deus os proteja, que Deus os abençoe. Esteja conosco hoje à noite, faça parte da igreja, que o nome do Senhor seja exaltado. Um beijo, fique em paz, tamo junto. Até amanhã às 5h59, se Deus assim permitir. Fui.